O ar fresco, tão familiar, tão reconfortante. O galo cantou, outro dia amanhecendo na fazenda do João. A névoa agarrava-se aos campos, uma cena pitoresca. Ele se virou para o celeiro, pronto para o trabalho do dia. Mas algo estava errado. Um silêncio arrepiante pairava no ar. Nenhum mugido, nenhum balido, apenas uma quietude inquietante. Ele correu em direção ao celeiro, o coração batendo forte. A porta do celeiro rangeu ao se abrir, revelando uma cena de horror inimaginável. Suas ovelhas, suas vacas, jaziam mortas, grotescamente mutiladas. Isso não foi ataque de animal. Isso foi algo muito mais sinistro. Suas mãos tremiam enquanto ele corria de volta para casa. A lenda do demônio das terras não era apenas uma lenda. Os mais velhos sempre falavam do demônio, uma criatura das trevas, espreitando nos lugares mais profundos da mata. João nunca deu muita atenção às histórias. Elas eram apenas isso, histórias. Mas agora, olhando para a carnificina em seu celeiro, as histórias pareciam assustadoramente reais. O medo não vai trazer meus animais de volta. O medo não vai proteger minha terra. Eu tenho que enfrentar isso, deter essa criatura antes que ela aterrorize mais alguém. Ele agarrou seu facão, a lâmina brilhando sob o sol da manhã, um farol de desafio contra a escuridão que se aproximava. Ele era um fazendeiro, sim, mas também era um sobrevivente, e ele protegeria o que era seu. A notícia se espalhou pelo vilarejo como um rastilho de pólvora. Vizinhos com o rosto marcado pela preocupação e um toque de medo ofereceram condolências e ajuda. Mas suas palavras soaram vazias nos ouvidos de João. Eles não acreditaram nele. Eles não viram o que eu vi. A precisão das mortes, a remoção quase cirúrgica dos órgãos. Isso não foi obra de um predador comum. Ele queria gritar com eles, sacudi-los até que entendessem. Mas ele sabia que seria inútil. A dúvida deles apenas alimentava sua determinação. Ele iria caçar essa criatura, esse demônio, e mostraria a todos que ele era real. Não se tratava mais apenas de sua fazenda, de seu sustento. Era sobre provar sua sanidade, sobre defender sua verdade. O sol começou sua descida, lançando longas sombras sobre a fazenda. A luz dourada do entardecer pintava o céu com tons de laranja e vermelho, criando um cenário ao mesmo tempo belo e inquietante. Respirando fundo, João adentrou a floresta. Ele sabia que essa jornada não seria fácil, mas a necessidade de respostas o impulsionava a seguir em frente. As árvores erguiam-se sobre ele, seus galhos se entrelaçando como garras. A sensação de estar sendo observado era inescapável, como se a própria floresta tivesse vida. Quanto mais ele se aventurava, mais densa a floresta se tornava. A luz do sol lutando para penetrar a espessa copa das árvores. A escuridão parecia engolir tudo ao seu redor, tornando cada passo um desafio. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de galho, enviava uma descarga de adrenalina por seu corpo. O medo era palpável, mas ele não podia se dar ao luxo de parar. A floresta, antes um lugar de paz e solidão, agora parecia estranha e hostil. Cada sombra parecia esconder um perigo, cada som era um aviso. Ele seguiu em frente, movido por uma mistura potente de medo e determinação. O facão em sua mão era sua única defesa contra o desconhecido. Quanto mais fundo ele ia, mais opressiva a atmosfera se tornava. O ar estava pesado, carregado com uma sensação de perigo iminente. Ele sabia que estava entrando no domínio do demônio, um lugar onde a lógica e a razão não tinham lugar. Cada passo o levava mais longe da realidade e mais perto do desconhecido. Ele era um homem solitário, armado com um facão e uma prece, aventurando-se na barriga da besta. A coragem e a fé eram suas únicas companheiras nessa jornada sombria e perigosa. Um rugido gutural ecoou pelas árvores,
fazendo João parar em seu caminho. Meu sangue gelou, meu coração batendo forte contra minhas costelas como um tambor. O rugido veio novamente, mais perto desta vez, cheio de uma fúria primitiva. Eu agarrei meu facão com força, meus dedos ficando brancos. Uma figura imponente, em silhueta contra a luz que se apagava. Narrador. Então ele viu. Era mais alto que um homem, coberto por uma pelagem espessa e emaranhada. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sinistra. Este era o demônio, o monstro das histórias. Mas isso era real. O demônio soltou um rugido ensurdecedor e investiu contra João, suas garras estendidas, pronto para rasgá-lo em pedaços. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando o demônio estava prestes a atacar, eu, paralisado pelo medo, soltei um grito ensurdecedor. A floresta ficou em silêncio. O demônio congelou no meio do ataque, seus olhos brilhantes fixos em João. A criatura vacilou, seu corpo enorme tremendo. Então, com um baque doentio, ele desabou, seus olhos perdendo o brilho. Eu fiquei lá, ainda com o facão erguido, respirando pesadamente. Ele se aproximou cautelosamente da criatura caída, o medo dando lugar à descrença. O demônio estava morto. João havia enfrentado o monstro, a lenda, e havia sobrevivido. Mas como? O demônio estava morto, não por um golpe de facão, mas pelo que parecia ser um ataque cardíaco fulminante. Mas apenas João sabia disso. Então ele volta para casa e diz que matou a criatura usando apenas a coragem e o seu facão. A notícia da morte do demônio se espalhou pelo vilarejo como um rastilho de pólvora. O ceticismo deu lugar ao alívio, depois à admiração. Eles me saudaram como um herói, o matador do demônio, o salvador de suas terras. Uma festa foi realizada em homenagem a João. As mesas repletas de comida e bebida. Pessoas que ele conhecia a vida toda, agora o olhavam com reverência. Ele era seu protetor, seu campeão, uma lenda viva. Eu enfrentei meu medo e saí vitorioso. Eu protegi minha terra, minha casa, meu povo, seu nome. Antes sussurrado com medo, agora era pronunciado com reverência e gratidão. Ele era João, o caçador de demônios. Ele havia encontrado uma força que nunca soube que possuía, uma coragem que transcendia o medo. Há quem duvide da versão da história de João, mas nunca saberão a verdade.